Fala galera! Vez por outra, acontece, uma produção menor, desconhecida, aparece na Netflix e bomba da noite para o dia, causando alvoroço nas redes sociais. Seja porque oferece um resultado acima da média do que estamos acostumados a encontrar no streaming vermelhinho, seja porque irritou os espectadores, entregando mais perguntas do que respostas. Tin e Tina se enquadra nos dois casos. Eu vi muita gente falando mal sobre esse filme e achei uma tremenda injustiça. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Dirigido por Rubinstein, o longa-metragem espanhol Tin e Tina é a adaptação, ou melhor, é a expansão de um curta-metragem de mesmo nome, comandado por ele em 2013. A trama, ambientada no interior da Espanha, se passa no início dos anos 80, período em que o país começava a experimentar a democracia depois de quase 40 anos de ditadura franquista. O filme abre com o casamento de Lola, interpretada pela Milena Smith, de Mães Paralelas, do Almodóvar, e Adolfo, vivido pelo Jaime Lorente, de A Casa de Papel, que mal saem da igreja e recebem uma péssima notícia. A Lola, que estava grávida, sofreu um aborto e, por causa de complicações maiores, não poderá gerar mais filhos. O tempo passa, mas a mulher não consegue superar a perda. Adolfo, cansado de ver a esposa deprimida, sugere que eles adotem uma criança e é a partir daí que Tin e Tina entram na vida dos dois. Ao visitarem um convento, que também é um orfanato, a Lola se encanta com os gêmeos albinos. Ao trazerem para a sua residência, descobrem que as crianças passaram por uma forte doutrinação religiosa, possuem uma fé fervorosa, costumam recitar trechos da Bíblia, possuem muitos crucifixos e seguem ao pé da letra o que rege o catolicismo. Adolfo e Lola tentam se adaptar à religiosidade excessiva dos novos filhos, sem desconfiar que isso trará sérias consequências para todos eles. Tin e Tina é uma obra intrigante que aborda de forma corajosa o fanatismo religioso e seus efeitos na educação das crianças, o perigo de impor crenças e dogmas religiosos desde a tenridade, sem permitir que os menores tenham a liberdade de questionar ou experimentar, explorar diferentes pontos de vista. Ao levar a história do seu filme para o início dos anos 80, o diretor e roteirista Rubinstein sabiamente eliminou dois pontos que seriam questionáveis se a trama fosse ambientada nos dias atuais. Primeiro, a tecnologia. Se houvesse internet e câmeras celulares, isso afetaria a plausibilidade de algumas situações. E segundo, os avanços da educação infantil. Naquela época, não havia muita comunicação, não havia diálogo entre pais e filhos. Portanto, quem não vivenciou aquele período pode achar absurdo algumas atitudes do casal diante das maldades cometidas pelos irmãos gêmeos. Não se deixe enganar pela aparência angelical das crianças. Elas praticam barbaridades em nome da religião. E é justamente isso que incomoda, porque não estamos falando de psicopatas mirins. Todos os atos cometidos por eles são frutos de uma ingenuidade extrema de quem ficou recluso muito tempo, excluído do mundo exterior e exposto a um ambiente de doutrinação severa. Eu não costumo abrir um espaço de spoilers para produções fáceis de encontrar disponíveis nas plataformas de streaming. Faço isso no meu quadro dos filmes mais perturbadores do planeta, onde abordo obras desconhecidas do grande público. Mas vou fazer uma exceção para Tin e Tina, porque eu recebi uma avalanche de pedidos para que eu explique o final. Vou aproveitar a ocasião para falar também sobre os trechos mais cabulosos. Muita gente vai dar play na porra desse filme sem saber que ele contém cenas de maus tratos com animais e crianças muito pequenas. Para pular o trecho spoilerento, acelere o vídeo até a marcação de tempo que está aparecendo em sua tela. Pois bem,
O primeiro comportamento fora do normal, digamos assim, dos gêmeos, a Tina pega um saco e enfia na cabeça do seu irmão, sufocando, e diz que essa é uma forma de se comunicar com Deus. A mãe assiste, nada faz, e mais tarde, durante uma brincadeira, uma guerra de travesseiros, ela recebe o mesmo tratamento asfixiante. Essa atitude já era mais do que suficiente para Lola e o Adolfo perceberem que seus filhos precisavam de ajuda psiquiátrica. Mas como eu disse antes, anos 80. Quem bem sabe que os gêmeos não são flor que se cheire é o cachorro da família, que desde o primeiro dia de convívio não quer saber de amizade com eles. Numa outra situação, onde as crianças se aproximam demais, o animal fica agitado e morde a Lola. Os moleques se assustam com a cena e mais tarde, na calada da noite, dopam o bicho e abrem o cão ao meio, com o suposto propósito de purificá-lo, uma vez que ele atacou a Lola. O ápice desses comportamentos insanos acontece quando eles resolvem batizar o bebê recém-nascido do casal na piscina da casa. Se você é pai ou mãe, prepare-se para passar maus bocados. Getro, mas a Lola não havia recebido um diagnóstico de que não poderia mais ter filhos? Pois é, né? Após a chegada dos gêmeos, a mulher que não acreditava em Deus consegue milagrosamente engravidar outra vez. Diagnóstico equivocado ou intervenção divina? Vai saber. Até certo ponto, o diretor Rubinstein consegue trabalhar bem essa dúvida. A Lola é retratada como alguém que perdeu uma perna devido a práticas extremas relacionadas à sua fé. E essa perda física é uma metáfora poderosa para as perdas emocionais e psicológicas que podem ocorrer a uma criança que foi exposta, que foi criada em um ambiente de fanatismo religioso. No final, após passarem vários perrengues com os gêmeos, os dois inclusive são suspeitos de empurrar um coleguinha morro abaixo durante um passeio escolar, o dito cujo fazia bullying com eles, Lola e Adolfo decidem devolver os gêmeos ao orfanato como se eles fossem um produto com defeito comprado em uma loja. A partir daí, a vida do casal passa a desandar. Os dois discutem, falam em separação e após subir ao telhado para tentar consertar a antena da TV, Adolfo é eletrocutado por um raio. Em chamas, cai morto dentro de casa e acaba incendiando o lugar com a Lola e o bebê lá dentro. Felizmente, eles conseguem escapar com vida e a mulher decide readotar os anjinhos. O filme sugere, mas a ideia de que as crianças foram as responsáveis pela morte do Adolfo não procede. O orfanato ficava longe da casa. Os gêmeos iam caminhar à noite, sabe lá Deus quantos quilômetros no breu, na escuridão total. A residência do casal ficava longe da cidade e eles ainda teriam que retornar ao orfanato antes do dia amanhecer. Haja suspensão da descrença nesse caso. Para mim, o que aconteceu foi castigo divino. Você se lembra do final de Os Caçadores da Arca Perdida? O filme do Spielberg é mais explícito nesse sentido. Ao abrir a Arca da Aliança, os nazistas sofrem com o castigo de Deus. Tina e Tina vende seus personagens como duas figuras angelicais que, por conta da pesada doutrinação religiosa que receberam, não têm uma noção exata das suas atitudes. E isso é fato. Se eles fossem maus em essência, não se puniriam por terem matado o cachorro, ainda que acidentalmente. Tudo aqui é montado para gerar questionamentos, não só quanto à índole das crianças, quanto à presença, à intervenção de um ser divino na história. Porém, o diretor comete alguns pecados narrativos durante sua empreitada. Além de desrespeitar o conceito da arma de Chekhov, Rubinstein mostra uma arma de fogo pendurada na parede e essa arma nunca é disparada. Algumas brincadeiras dos gêmeos passam dos limites. Todas as brincadeiras passam dos limites, mas algumas passam dos limites dentro da proposta do filme, que seria os meninos convencerem os pais adotivos a acreditar em Deus. Em uma determinada situação, por exemplo, eles prendem, amarram a mãe à cama e com uma seringa com leite, supostamente com leite, ameaçam furar a barriga da mulher para alimentar o bebê lá dentro. Isso daí chama-se perversidade. Cá pra mim, acredito que a Tina sim tinha noção das maldades
e manipulava o irmão. Todas as ideias macabras partem dela. Inclusive, na cena lá onde ela enfia um saco na cabeça do Tim, a menina avisa Lola: olha, a gente vai lhe mostrar como se comunicar com Deus, mas você precisa prometer que não vai se levantar da cadeira. Ou seja, a garota tinha noção do quanto aquele ato era perigoso e provavelmente de todos os outros atos que eles colocaram em prática. Os espanhóis têm um ditado muito famoso que diz o seguinte: "Eu não creio em brujas, pero que las hay, las hay." Eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. A essência desse ditado rege a narrativa de Tim e Tina. Se por um lado a obra alerta sobre os perigos da doutrinação religiosa, por outro levanta questões sobre a importância da fé. A obra também fala sobre sexismo, o papel da mulher na família e o quão necessário é a presença firme dos pais na educação dos filhos. A Órfã, Cidade dos Amaldiçoados, A Profecia e até Marty são as influências mais visíveis utilizadas por Rubinstein na concepção do seu longa-metragem. O desfecho propositadamente ambíguo é um risco que o terror psicológico assume, e esse final em aberto pode frustrar alguns espectadores, sobretudo os mais jovens, que esperam uma resolução mais concreta. Porém, se o diretor tivesse tomado partido, levantasse algum tipo de bandeira, talvez Tim e Tina não soasse tão singular e não provocasse tantas discussões acaloradas. Eu gosto desse tipo de filme. Assista e tire suas próprias conclusões. Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!